Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, participaram de um debate em São Paulo sobre voto e democracia no Brasil. No evento, promovido pela Faculdade de Direito da USP, Carmen Lúcia declarou que a democracia exige vigilância permanente. É que nós estamos vendo algo inédito na história, na minha cabeça. Nós estamos no período de tecnicoditaduras e nós não construímos a tecnodemocracia. Nós não podemos abrir mão das tecnologias, porque elas vieram, são invenções humanas para servir o ser humano. E os donos dessas plataformas, dessas tecnologias, aprenderam que eles podem usar esses inventos para se servir do ser humano e, portanto, ganhar, lucrar e fazer o que eles quiserem com a vida das pessoas, que tem preço barato, que são voláteis, que são até dispensáveis. A tecnicoditadura tem como fundamento a desconfiança, o descrédito. E plantar a desconfiança é muito fácil. Carmen Lúcia elogiou mais uma vez a atuação do colega Alexandre de Moraes à frente do TSE em 2022. É preciso fazer o registro de que, a despeito de tudo que se diz sobre a urna eletrônica, sobre a justiça eleitoral, sobre o judiciário brasileiro em geral, é preciso que cada um de nós, cidadãos, lembre, e é uma memória muito recente, que nós estivemos em risco em 2021 e 2022 na nossa democracia, porque houve tentativa de um golpe provado, comprovado processualmente, com direito à liberdade, à defesa daqueles que tinham sido investigados e que houve a comprovação, e que pela ação vigorosíssima da Justiça Eleitoral, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, que não se pode esquecer, lutou e pagou bravamente, ele, a Viviane, que aqui está, para que a gente não amolecesse, para que a gente não deixasse de cumprir com todo rigor o que a legislação brasileira impunha, e não foi fácil, nem um pouco. De tudo que se conta e que se tem, ainda se terá muito mais, cada dia se conta mais uma história que a gente mal sabia, mas que não altera em nada o resultado. E não foi só por obra de uma justiça eleitoral encastelada em gabinete de Brasília, foi porque a maioria do povo brasileiro, a grande maioria do povo brasileiro é democrata, quer a democracia e honra a democracia, que está em construção permanente. Falando sobre o uso da inteligência artificial durante o período eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o medo da cassação pode impedir que políticos usem o mecanismo. Na véspera da eleição, é impossível você correr atrás do prejuízo. Como regulamentar isso, como fiscalizar e como evitar que isso destrua a liberdade de escolha do eleitor a partir dessa desinformação massiva. É tanto preventivo como repressivamente. E isso é muito importante. O Tribunal Superior Eleitoral, já para as eleições de 2024, incluiu uma regulamentação sobre inteligência artificial, agora para 2026. Alguém poderia falar, mas isso não impede a utilização. Sim, o Código Penal existe e não impede a prática de crime. Mas aponta que quem fizer será responsabilizado. Essa é a questão mais importante. Além de toda fiscalização prévia às eleições, todos os candidatos têm que ter absoluta consciência que, se na véspera quiserem utilizar mecanismos de desinformação anabolizados pela inteligência artificial, isso vai dar cassação. Só uma coisa, a ministra Carmen sabe melhor do que eu, porque já presidiu 2 vezes o Tribunal Superior Eleitoral, só uma coisa, eu não diria que evita totalmente, mas diminui muito a prática de atos ilícitos dos candidatos, o medo de ser cassado depois. Multa não estão nem aí, até porque não vão pagar com o dinheiro deles.
Agora, o medo de ser cassado, perder o mandato, isso muda, isso influencia. Começo com a análise do professor Marcelo Suano. A tristeza que me dá, eu poderia dizer, Daniel, poucas vezes na nossa história nós observamos personalidades de nível tão baixo de reflexão sobre os problemas reais, sobre os problemas concretos, e de uma incapacidade de tentar, pelo menos, se conduzir de uma forma em que a sociedade identifique que nós temos personalidades que se comportam eticamente, que realmente falam aquilo que acreditam, não falam algo apenas por uma questão de poder. Vamos começar com aquilo que Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, falou, quando disse, é o medo. Eu praticamente ouvi Hermann Göring falando. Não é a questão de regime, não é a questão de ideologia que faz um povo seguir. Faça-o ter medo. Aterrorize-o e ele fará exatamente aquilo que você quiser. Praticamente foi o que ele disse. E quando ele fala que primeiro é o preventivo e depois é o repressivo, ele praticamente definiu os termos. Primeiro a censura, depois a repressão, com o objetivo de calar todos aqueles ou punir e dar o exemplo do que acontecerá para aqueles que não quiserem se calar porque desafiaram a censura. Aí eu retomo aquilo que foi falado por Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Vamos começar com essa invenção, a tecnoditadura. Ela produz o questionamento. Deixa eu explicar uma coisa para ela que talvez ela não tenha entendido. Realmente ela deve ser uma excepcional jurista, mas ela talvez não tenha estudado o suficiente de filosofia e de ciência política. O questionamento e a dúvida fazem parte da essência do corpo da democracia. Porque a democracia é dar ao cidadão o direito dele questionar tudo aquilo que seus governantes fazem. Por isso, o direito ao questionamento é o direito da democracia, foi configurado. A democracia precisa, na configuração do Estado Democrático de Direito, ter alguns pilares, valores, princípios fundamentais, dentre eles o direito de questionar. Essa é a razão pela qual ele tem que ter o direito de ter uma informação livre, poder se expressar, poder se associar, poder se comunicar. É isso que configura, não a tecnoditadura, que foi, ou tirania, não sei, agora nem lembro mais o que ela falou, porque me irrita tanto ouvir tantas coisas que não têm sentido. Técnico e técnico-ditadura. No primeiro momento, tecnoditadura, depois técnico-ditadura. Ela nem sabe, porque ela fala tecnoditadura e técnico-ditadura. Ora, o que está configurando é uma toga-ditadura. Isso sim está sendo configurado. Além do que, quando foi falado a respeito de que situações devem ser trabalhadas de uma forma a pensar como ter uma boa eleição, pensar como executar e pensar como punir, quem deve pensar isso não é o Supremo, é o Legislativo. Os senhores deveriam, vossas excelências deveriam, única e exclusivamente, executar a forma de configurar se aquilo está dentro da lei ou não, e se não estiver dentro da lei, não tomar nenhuma atitude, porque as atitudes devem ser tomadas pelo Legislativo. Volto para o Legislativo para ele configurar de uma forma legal. Deveria ter uma trava, como tem no caso das medidas provisórias, deveria ter uma trava, em regime de urgência, deveria ter uma trava. Opa, isso aqui não é constitucional. Então volta para o Legislativo e o Legislativo está travado, estão travadas todas as pautas até que sejam resolvidos. Isso seria organizar um Estado brasileiro para produzir resultados para a nossa sociedade. É triste ouvir o que eu ouvi aí. E onde? Na mais importante escola de direito do Brasil. O que é a conclusão que você chega? O direito foi jogado fora. As escolas de direito talvez não sirvam para mais nada. E os indivíduos que estão sendo formados para serem não tecnoditadores, mas para serem toga-ditadores. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo. Bom dia, Berenice Leite. Seja muito bem-vinda. Muito bom tê-la conosco. Bom começo de semana para você. Queremos ouvir a sua análise sobre a participação de Alexandre de Moraes e da ministra Carmen Lúcia nesse evento da USP sobre voto e democracia. Olha, esqueceram de convidar o personagem principal, que seria o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Bom dia, Daniel, professor Suano e nossa audiência querida. Olha, vejo com muita preocupação o discurso dos dois ministros da Suprema Corte. Ambos não integram o tribunal que deveria cuidar especificamente em ano de eleição, ainda mais agora, né? Desse tipo de assunto. Carmen Lúcia fala ali termos rebuscados, justamente para trazer esse afastamento mesmo das pessoas comuns, né? Tecnocracia, tecnoditadura, enfim.
Eles são ótimos em inventar palavras, bastava seguir a Constituição e tudo já estava resolvido. Eu percebi também que no discurso dela, ela cita ali em algum momento a Viviane. Será que ela está falando da esposa do ministro Alexandre de Moraes? Porque se era, acredito que eles estavam muito ocupados, né? Ainda mais se falando ali do momento em que ela cita, eles estavam preocupados com outro assunto, não com salvar a nossa democracia. Ela estava se referindo justamente ao julgamento do 8 de janeiro, no ano passado, quando condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi bem naquela época também que o Master estava ali já com um contrato firmado com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então, acho que a última coisa que eles estavam preocupados era em salvar a nossa democracia. Agora, sobre o alinhamento do discurso deles, é óbvio que a gente já percebe ali uma tentativa de puxar ainda mais as rédeas da nossa democracia, né, com mais censura e cada vez menos liberdade. O professor Suano falou sobre os pilares da democracia e eu considero que 2 deles são extremamente importantes: o pilar da liberdade e o pilar da transparência. Hoje em dia nós não temos nenhum dos 2. E quando o ministro Moraes fala em medo, por mais de uma vez até, né? Contei 2 vezes, ele fala com muita ênfase. E ali a gente percebe também que ele quer mudar as regras ou transformar a exceção em regra. Quando ele cita que os candidatos têm que ter medo de serem cassados, quer dizer que qualquer motivo pode ser suficiente para uma cassação? E não é assim que deveria ser. Não é porque nós estamos agora com a tecnologia cada vez mais avançada, a inteligência artificial está aí, né, para beneficiar ou também para prejudicar, basta que as regras sejam definidas. E detalhe, não deve ser definido pela Suprema Corte, mas sim pelo Congresso Nacional, por homens que foram eleitos para representar o povo e definir as leis. Né? O Supremo, ele deveria garantir que a lei fosse cumprida. Na verdade, eles estão criando novas regras. E isso está muito longe de ser uma democracia. Arrisco dizer que nós estamos numa juristocracia, porque é de lá que vêm as regras a serem respeitadas. Então, fazendo um balanço, né, do medo que ele traz para que seja, né, uma regra e que a regra acaba sendo a exceção, né, caçar por qualquer motivo, a gente também vê que essa balança da justiça está bem descompensada, Daniel. Nós tivemos uma clara manifestação por mais de 1 hora, lá em fevereiro, né, uma escola de samba, vocês devem se recordar, que enalteceu o nome de Lula em rede aberta, e isso só agora, né, meses depois, acho que 6 meses depois, só agora é que esse processo promete avançar. Então, que regra é essa? Porque o ministro Moraes já deixou claro que multa, isso aí não adianta, que candidato nenhum está preocupado em pagar multa. Mas e a cassação? Né? Vamos puxar aqui rapidamente. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi cassado justamente por abuso do poder político, né? Abuso financeiro, abuso econômico. E o presidente Lula? O que ele fez agora? O que ele está sendo acusado? Justamente de usar dinheiro público do governo federal para financiar uma escola de samba que por mais de 1 hora enalteceu o nome dele, o número do partido e os projetos que ele tenta emplacar neste ano. Então, essa balança está descompensada e a gente já sabe disso há muito tempo. O que carimbou, e aqui finalizo meu primeiro comentário, foi justamente esse jantar promovido na casa do ministro Alexandre de Moraes, onde ele promoveu a reconciliação entre presidente do Senado e presidente Lula. Com que objetivo? Interferir nas eleições. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha.
Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, o kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite e corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.